Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal do YouTube. E neste vídeo daqui eu vou falar de uma estratégia super clássica no mercado, mas que já chegou a pagar para nós mais de 25 vezes o que estava pagando o CDI, ou 2.500% do CDI. Pô, que estratégia é essa? Qual que é o melhor cenário para montar? Quando é que recebemos as melhores taxas? Eu vou falar tudo disso daqui nesse vídeo, então fica ligado. Vou falar também dos riscos da estratégia, obviamente, não posso deixar isso de fora, e dar algumas dicas de como é que você pode otimizar e melhorar ainda mais a sua rentabilidade. Antes de mais nada, já deixa o joinha aí no vídeo que ajuda bastante a gente aqui do canal, e se você ainda não está inscrito, não perde tempo, já se inscreve aqui, clica aqui embaixo, se inscreve, clica no sininho que você recebe as notificações sempre que novos vídeos forem pro ar, e aí você não perde nada que sair por aqui. Vamos lá? Bom, o nome dessa estratégia aqui é chamada de dividendos com opções ou dividendos sintéticos, enfim, são vários nomes que as pessoas acabam criando para falar da mesma coisa, que nada mais é do que um lançamento coberto. Léo, que estratégia é essa? Como é que faz isso? Como é que funciona? Vamos lá. No mercado de opções, se você ainda não conhece ou não utiliza, tá deixando muito dinheiro na mesa, tá? Mas no mercado de opções, você tem dois tipos de contratos aqui. Os contratos de compra, que são as opções de compra, que também são chamadas de calls. E você tem as opções de venda, que são as chamadas de puts. Então vamos lá, isso daqui nada mais é do que um contrato que é negociado na Bolsa de Valores que te dá o direito de comprar ou de vender um determinado ativo. Então se você compra uma call, quando você é o titular, você tem o direito, no caso, o direito de comprar um ativo. Então você paga por esse direito. Léo, se eu tenho o direito de comprar um ativo, alguém é obrigado a me vender. Positivo. Esse é o vendedor ou lançador da opção. Então ele recebe dinheiro em troca da obrigação de ter que vender o ativo. E para falar da estratégia de lançamento coberto, vamos nos ater tão somente aqui neste tipo de contrato. O que consiste essa estratégia aqui de lançamento coberto? Vamos partir aqui da seguinte condição que você tem lá. Você tem ações da Petrobras, que você comprou essas ações, que seja alguns anos atrás, pagando ali aproximadamente R$15 aqui nessa ação. E aí você decide que quer remunerar esse ativo, gerar dividendos extras e renda extra com esse ativo. Então o que você pode fazer? Você pode vender as opções de compra, fazer a venda de call acima do valor de mercado. Então, poderia fazer uma venda de call aqui, por exemplo, me obrigando a vender o ativo aqui nos R$25. E aí, para eu adquirir essa obrigação, o que acontece? Normalmente eu vou receber um prêmio. Normalmente não, né? Eu vou receber um prêmio aqui nesse caso, já que estou me obrigando a vender o ativo. Então, se a ação for para R$30, 35, 40, você está travado aqui. Você tem obrigação de vender o ativo e você está recebendo dinheiro por isso. E isso é também chamado de lançamento coberto. Bom, o primeiro ponto aqui, vamos abrir a plataforma. E eu quero mostrar um pouquinho mais disso daqui na prática. Então eu estou pegando aqui, está na minha plataforma, a ação da Vale 3 e as suas opções que vencem em 9 dias úteis. Beleza. Então supondo que eu tenha as ações da Vale a 69,40, o que eu posso fazer? Eu poderia simplesmente vender aqui, ó, uma opção de compra, está aqui do meu lado direito, estarei recebendo R$36 por um lote de 100 opções, lembrando que o lote mínimo são 100 opções, e aqui estou me comprometendo a vender o ativo a R$ 72,53. Bom, uma das formas que você pode utilizar, se quiser trabalhar com esse tipo de estratégia com uma baixa probabilidade de ter que vender o ativo, é olhar para essa variável aqui, o delta. O delta ele fala o seguinte, que se eu tenho um delta de 0,24, ele fala, ó, se a ação subir R$1, essa opção vai valorizar 24 cents. Só que ela pode ser vista também como probabilidade do ativo subir e o exercício acontecer, eu ter que vender as ações. Então esse delta aqui de 24, ele me sugere que há uma probabilidade de aproximadamente 24% de chances disso acontecer. E quando é que esse prêmio fica maior? Quando que ele fica menor? Bom, o prêmio ele fica maior quando a gente tem uma volatilidade esperada pelos players do mercado que acaba subindo, que é chamada de volatilidade implícita. Então a volatilidade implícita também é chamada de volatilidade esperada pelo mercado. E lá
em 2020, quando o Corona Crash aconteceu, a volatilidade implícita, a gente está vendo aqui, ó, na Vale, a volatilidade implícita de 27,84%. A volatilidade implícita dos ativos explodiu. Da própria Petrobras saiu ali da casa dos seus 40%, foi para 156%. Inclusive, montamos uma estratégia dessa daqui, de lançamento coberto, fora do dinheiro, tal dos dividendos sintéticos, recebendo aproximadamente 25% de taxa em apenas um mês. Obviamente que isso daqui não se mantém, né? Dependendo do cenário do mercado. Então, se a gente tem um cenário de mercado um pouquinho mais tranquilo, mais calmo, sem tanta volatilidade, as taxas são menores. Se a gente tem um mercado ali muito movimentado, seja de determinado ativo também, vai sair um balanço, sair uma notícia, alguma coisa assim, que a volatilidade aumentou, as taxas são maiores também. Então, esse daqui é um ponto relevante. Lembrando que suas taxas não serão fixas, mas você pode multiplicar por 4, por 6 os dividendos que você recebe, inclusive receber taxas bem gordas. Agora, lembrando do risco da estratégia. Léo, qual que é o risco dessa estratégia então? Se eu tenho que vender um ativo que está valorizando, ainda recebo dinheiro por isso. Aí que tá. Primeiro, você tem o custo de oportunidade. Então vamos supor que a gente tem um preço projetado, seja pelo lucro por ação da companhia, que seja lá para 300% de alta. Pode ser que você tenha que vender um ativo por um valor muito abaixo, no meio do caminho, ficando tão somente com as taxazinhas ali. Aconteceu nos Estados Unidos, na Nvidia, né? Um dos nossos colegas lá, dos mentorados, lá no Opções Experience, ele comentou que estava fazendo lançamento coberto, o dividendo sintético com as ações da Nvidia, pegou uma baita de uma valorização no ativo, mas depois o ativo valorizou 500%, então ele ficou de fora dessa movimentação, que é um custo de oportunidade, é um risco, é uma possibilidade que dá para fazer, é trabalhar protegendo a estratégia, comprando uma call imediatamente acima, o que viraria aqui uma trava, o que é bem interessante, só que você reduz as taxas que você acaba recebendo, só que você trava a movimentação de alta aqui, você coloca um limite. Então, se o mercado subir demais, você não perde essa movimentação de valorização do ativo. E há outras estratégias, tá? Eu poderia pensar aqui num J.D. Lizard sintético, enfim, há outras possibilidades que não é o ponto que queremos trabalhar aqui nesse vídeo. Agora, há um outro risco também que é muito importante. Vamos supor que você comprou as ações da Vale lá nos 80 e agora quer fazer o tal de dividendos sintéticos aqui, venda de call nos 72,53. Veja que mesmo que a probabilidade de ter que vender o ativo seja baixa, ela pode acontecer e você tem que vender um ativo por um valor menor do que você comprou. E esse é um grande risco, porque a gente fala que risco é a probabilidade de ter uma perda permanente. Então o risco de longo prazo em uma empresa, uma companhia, seria a empresa quebrar, decretar falência, que é onde o preço dela viria a zero. Tudo que acontece no meio do caminho é ruído, são o que é chamado de ganho temporário ou perda temporária. Então, o que acontece nesse meio do caminho, enquanto a posição não é realizada, são condições temporárias. A mesma coisa de você pensar ali um título de renda fixa, com um prazo ali de 10 anos. No final do período, ela vai te pagar aquele dinheiro, a não ser que o governo dê um calote. Só que a gente já vê esse título aí diversas vezes cair no 20%, 30%, que são as perdas temporárias. Só que aqui, se você tem que vender um ativo por um preço abaixo do que você comprou, porque você se comprometeu a isso, está recebendo taxa, há o risco de você transformar uma perda temporária em uma perda permanente. E aí eu sugiro aqui nesses casos, que foi até um ponto lá de debate, né? Eu coloquei um post lá no Instagram, e se você ainda não me segue, segue lá, mas falando disso, né? Justamente dessa possibilidade de se montar uma proteção. E eu acho uma condição muito relevante, eu faço bastante isso para ativos que eu tenho na carteira, que não necessariamente o preço está abaixo, mas que eu tenho uma perspectiva de valorização para aquele ativo ainda muito alta, porque o ativo está sendo negociado com valuation muito baixo, com os indicadores de valuation, PL, o PVP, bem abaixo da média de mercado, né? Principalmente quando a gente tem um cenário de pessimismo e tudo mais. Então a projeção de preço é muito mais interessante. E aí eu teria que trabalhar com uma
proteção. Então esse daqui é uma possibilidade, porque se o mercado subir, beleza, eu vou ter que vender aqui a 72,53, mas tenho o direito de recomprar a 73,53 e ainda fiquei com mais ou menos R$20 ali no meio do caminho. Então abro mão de aproximadamente R$80, 80 cents de valorização, mas o ativo pode subir muito mais que isso. Então uma forma de proteger é comprando uma call, contrata o direito de comprar o ativo imediatamente acima. Não pode deixar de lado, e a gente não pode deixar de pensar no risco da estratégia, porque muito se fala, você vai ficar gerando renda recorrente, você vai gerar dividendos com ativos que nem mesmo pagam dividendos, beleza, mas se atente principalmente ao preço que você comprou o ativo, para você não ter que vender um ativo por um valor muito abaixo, ou até mesmo se atente ao potencial de valorização do ativo, porque há um custo de oportunidade que muitas pessoas acabam não comentando, tá? E é super importante também, né? Obviamente que se você vai comprar um ativo, o mínimo que você tem que fazer é analisar aquele ativo. Você já deve ter passado por todos os aspectos de entender se a empresa é boa, se o risco é baixo, se ela está numa condição de subvalorização ou se ela está sobrevalorizada através dos seus indicadores de valuation, né? Principalmente se tratando de uma perspectiva de longo prazo, porque se você vai ficar trabalhando com essa estratégia, é uma excelente forma de reduzir o seu custo de aquisição, diminuir o seu risco e maximizar o seu retorno. Então, essa é a estratégia de dividendos sintéticos e algumas dicas importantes para que você consiga executar isso daí com maestria. No mais é isso, ficamos por aqui, espero que tenha gostado, já deixa o seu joinha aí no vídeo que ajuda bastante a gente aqui do canal, se inscreve se ainda não se inscreveu e nos vemos na próxima. Um grande abraço, tchau, tchau.